Muito boa noite a você que acompanha a programação da Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Nós estamos aqui no programa Além da Notícia, voltando com mais um tema de grande importância, é de interesse da família brasileira. Tenho certeza que você vai gostar, porque o tema realmente vai nos fazer lembrar de muitas realidades que a gente já conhece e que talvez não conheça o suficiente. O tema do programa hoje é doenças raras. Para conversar sobre esse tema, estou aqui com dois convidados especiais que eu já queria cumprimentá-los. Antes, porém, só quero fazer a seguinte abordagem. Na população mundial, estima-se que existam entre 6 mil e 8 mil doenças raras, sendo que 80% tem causa genética e apenas 7% tem medicamento disponível. O conceito de doença rara, utilizado pelo Ministério da Saúde, é que é uma doença que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, ou 1,3 mil para cada 2 mil pessoas. O nosso programa vai abordar, portanto, um tema muito importante, que é doenças raras, e para falar sobre este tema, eu recebo aqui com muito gosto o professor Dr. Nathan Monsores, que é coordenador e pesquisador principal do Observatório de Doenças Raras da Universidade de Brasília. Também é bioeticista e membro da Cátedra Unesco de Bioética. Professor Dr. Nathan, bem-vindo. Obrigado, boa noite. Vou resumir, vou chamá-los aqui de professor, tá bom? Tá ótimo. Eu tenho também aqui a professora doutora Juliana Mazeu, que é bióloga, especialista em genética humana, geneticista, citogenética e aconselhamento genético. É professora adjunta da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Professora doutora Juliana Mazeu, boa noite. Boa noite. Prazer recebê-la aqui também. Prazer é todo meu. Como os dois atuam bastante na área acadêmica, eu vou tratá-los aqui como professores e eu já gostaria de saber o seguinte aqui. Primeiro, professor Nathan, qual é o trabalho realizado por este Observatório de Doenças Raras na UNB? Pois no Brasil, nós não temos dados oficiais, né, sobre doenças raras. Na verdade, toda a construção que o próprio Ministério da Saúde faz, né, usando estimativas para, né, tentar determinar qual que é a população afetada por essas doenças, isso vem do exterior, né, isso vem da OMS. Isso, vem de instituições estrangeiras e de uma organização muito importante no âmbito das doenças raras, que é a Eurordis, que é uma associação europeia, né, que lida com pacientes, com associações e com a própria academia. Então, o objetivo do observatório, que é uma, vamos dizer assim, é uma iniciativa financiada pelo Ministério da Saúde, é consolidar parte das informações que estão disponíveis no ambiente acadêmico, né, informações sobre quem são os pacientes, onde eles vivem, a que tratamento eles têm acesso e quais são os itinerários terapêuticos, quer dizer, o quanto tempo essas pessoas levam para conseguir um primeiro diagnóstico correto e conseguir acesso ao tratamento. Então, nós temos várias frentes de trabalho lá, mas no final das contas, a nossa ideia é fornecer informação adequada para que os gestores de saúde, né, os médicos, os chefes de hospitais, os diretores de serviços de saúde possam fazer planejamentos adequados para atender a população afetada por essas doenças. Professora Juliana, Faculdade de Medicina de uma universidade, ela trabalha somente com o atendimento, com a orientação aos alunos ou há também uma parcela de contato com a sociedade? Nós temos, na verdade, funciona dentro do hospital universitário, vinculado à Faculdade de Medicina, funciona um ambulatório de genética, que já existe desde 1987, já foram atendidas mais de 8.500 famílias com doenças raras nesse serviço. Além desse serviço, nós temos então um laboratório de genética, né, principal, de genética clínica, onde são realizados alguns exames diagnósticos específicos da área de genética e também projetos de pesquisa, né, conduzidos por nós, uma equipe de pesquisadores envolvidos e com a participação também sempre dos alunos, né? Já que a gente está dentro de uma instituição acadêmica, os alunos eles participam tanto da atividade clínica quanto da atividade laboratorial. Bom, eu já pergunto para os senhores, qual é hoje este cenário de doenças raras aqui em nosso país? Bem, por parte governamental, né, há uns 2 anos o Ministério da Saúde estabeleceu uma portaria, que é a Portaria 199, que orienta a credenciamento de serviços, formas de atendimento, os protocolos de tratamento e cuidado, né, a serem desenvolvidos e implementados no próprio Sistema Único de Saúde. Então,
há um panorama regulatório nesse momento, né, um panorama, né, de normas muito positivo, que permitiria que os serviços de saúde se organizassem para atender essa população. Existiam normativas anteriores por parte do Ministério da Saúde e a gente não pode também desconsiderar que boa parte do atendimento no Brasil a doenças raras é feita dentro de hospitais universitários espalhados pelo Brasil inteiro. Então, o Ministério da Saúde, com essa iniciativa, só veio consolidar um pouco das frentes de trabalho já desenvolvidas nos hospitais universitários. Então, o cuidado a doenças raras, o atendimento a doenças raras, a doenças genéticas, né, trabalhadas pela professora Juliana, e uma série de outras patologias que vão cair nessa estimativa numérica, já vem sendo feito há mais de 40 anos no Brasil. Só no Distrito Federal, por exemplo, o atendimento à genética já tem, né, cerca de 40 anos. E tem iniciativas muito interessantes, como, né, no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, na própria USP, os serviços, né, coordenados pela professora Maiana Zatz, uma série de outros pesquisadores, no Instituto do Genoma. Existem iniciativas consolidadas, como, por exemplo, o INAGEMP, que é um instituto nacional que vai trabalhar com genética populacional, quer dizer, onde estão as famílias no Brasil que são afetadas por doenças raras. Como, por exemplo, uma aqui bem pertinho do Distrito Federal, uma família, né, de Goiás, que toda a família é afetada por uma doença rara de pele. Então, já existiam iniciativas, mas faltava um pouquinho, né, da organização do governo, organização do Estado brasileiro, para poder apoiar essas iniciativas. Então, muito recentemente isso aconteceu e isso tem, né, por um lado, sido um panorama favorável, mas, por outro lado, a gente está esbarrando com essa questão da crise econômica e financeira que tem afetado muito os hospitais universitários e as secretarias de saúde. Então, a saúde é a pasta que tem a maior necessidade de recursos, assim como a educação, e ela tem sido muito afetada. Os nossos pacientes, particularmente, são pacientes de alto custo e requerem, às vezes, acompanhamento de alta complexidade nos hospitais. Então, é um paciente que precisa de exames muito específicos, que a professora Juliana poderia até, né, nos dar algumas dicas, e eles precisam, às vezes, de acompanhamentos em, né, tratamentos cirúrgicos, acompanhamento em UTIs, e uma série de outros alimentos especiais que precisam ser amparados pelo governo. A nossa população precisa do amparo governamental para não morrer à míngua. São crianças, em sua maioria, crianças que vão precisar de cuidados especiais, que não podem ser abandonadas pelo Estado brasileiro. Então, o que a gente tem feito junto com o Ministério da Saúde, né, as sociedades científicas, os próprios gestores do sistema, é tentar organizar esse atendimento numa lógica que dê acesso, que confira acesso às pessoas. Eu acho que a Juliana poderia até complementar. É importante a gente ressaltar que essa portaria ela foi de extrema importância, porque antes dela, praticamente tudo que era feito de diagnóstico de doenças genéticas estava atrelado a projeto de pesquisa. Mesmo em outras instituições, a gente não está falando só do Distrito Federal, a gente está falando do Brasil como um todo. O diagnóstico ele é feito baseado em projetos de pesquisa, financiamentos para os pesquisadores, para os médicos, muitas vezes financiamento até internacional, para que se pudesse fazer diagnósticos que, né, são diagnósticos que hoje, na Europa, nos Estados Unidos, são diagnósticos básicos, feitos rotineiramente em qualquer hospital. Aqui, após a implementação dessa política, a gente espera realmente que haja esse financiamento, então, pelo SUS e que se consiga implantar isso em todas as instituições que têm serviço de genética, para que a gente possa melhorar, primeiramente, então, dar melhor acesso ao diagnóstico para esses pacientes. Aí o foco se torna, primeiramente, o paciente. Claro. E a pesquisa, que também é importante, será feita. Claro, ela vai vir, né, num segundo momento. Né? Nesse momento agora, o que a gente precisa ter a pesquisa para daí atender o paciente. E isso gera, claro, conflitos, né? Porque às vezes você tem uma pesquisa voltada para uma patologia específica, atende um paciente que também precisaria daquele mesmo exame e muitas vezes você não pode fazer porque o seu recurso é restrito e você só consegue atender um grupo específico de pacientes. Essa portaria já foi implementada? Já foi implementada. Os recursos já estão acessíveis também? Pois há 2 anos, né, essa portaria está fazendo aniversário, né, vai fazer aniversário. Então, há 2 anos que, né, os serviços estão, né, os serviços de atendimento em genética ou os centros de referência. Então, só para você entender um pouquinho o panorama que a gente tem. Essa portaria tem alguns eixos, né, orientadores da atenção em saúde.
Então, tem o eixo de genética, tem o eixo que vai atender as doenças de origem não genética, como, por exemplo, né, o gigantismo macromegalia, que é um tumor, né, algumas doenças de fundo reumatológico. Então, a portaria, assim, no sentido, né, de organização do serviço, ela funciona muito bem. Só que elas requerem dos serviços de saúde, então, por exemplo, a iniciativa coordenada pela professora Juliana, né, na Universidade de Brasília, ela tem que cumprir uma série de quesitos burocráticos para conseguir, né, para que ela consiga receber, por exemplo, uma parte de recursos. E aí a gente começa a esbarrar, às vezes, na burocracia interna, às vezes na regulação externa. Então, apesar do instrumento legal existir, a gente ainda tem problemas de organização que precisam ser vencidos, né, para a gente conseguir... É tanta burocracia que até desanima. Desanima. E aí, praticamente, todas as instituições, assim, muitas instituições estão tentando, de fato, implementar a portaria e estão realmente esbarrando na burocracia. Né, porque tem que se passar em várias instâncias, enfim, internas e já no Ministério, para que se consiga, de fato, esses recursos. A gente imagina que vocês estão lutando para diminuir tudo isso, não é? Sim, certamente. Certamente. E se alguma autoridade que também nos acompanha agora e que atua junto à saúde, é da área também, se puder se aproximar dessa luta de vocês, é essencial isto, sobretudo por benefício da população. Eu gostaria aqui de mergulhando mais nesse tema ainda, professora Juliana, é possível elencar a incidência das principais doenças raras no Brasil? Vocês têm esses dados? Quais são as mais incidentes? A doença rara, do ponto de vista de doença genética rara, né, a mais incidente é a síndrome de Down, e a incidência dela é tão alta que ela foi excluída das doenças raras. Porque dentro das doenças genéticas ela deixou de ser rara. Né? Ela tem uma incidência de mais ou menos 1,5 a cada 1000 nascimentos. Então, isso já cai fora do que está proposto como doença rara. Né? Fora isso, existem algumas outras patologias. A principal delas seriam as deficiências mentais, deficiência intelectual como um todo. Né? Porque elas, individualmente, elas têm incidência baixa, mas como a gente muitas vezes não consegue definir qual é a causa principal daquela deficiência intelectual, elas acabam sendo um grupo que vai ser a grande parte, então, da queixa principal, então, do paciente, né, a deficiência intelectual. A sociedade de hoje, essa pós-moderna, ela tem mais pessoas afetadas por doenças raras do que a sociedade de outrora? É possível saber isso também? Ela não é que exista mais. A incidência, a princípio, ela deveria ser a mesma, né? Mas o que a gente vê hoje é que muitas vezes o indivíduo ele é mais cobrado, ele é mais exigido da sociedade. Então, em algumas gerações atrás, nem todos os indivíduos iam para a escola, não tinham acesso à educação. Então, essa falta de acesso à educação, aqueles indivíduos que tinham muitas vezes uma deficiência mental leve, por exemplo, aquilo passava quase que despercebido, né, na família. Então, a pessoa levava uma vida simples, muitas vezes uma vida mais rural, etc. Aquilo, né, possibilitava que o indivíduo tivesse uma vida normal sem que ele tivesse esse rótulo de deficiente mental. A partir do momento que essas pessoas elas começam a ter mais acesso à educação, surgem cobranças que muitas vezes aquele indivíduo ele não consegue lidar, muitas vezes ele não consegue aprender matemática, física, né? Ele não tem aquele raciocínio, não é tão simples para aquele indivíduo, então ele acaba sendo mais exigido e você acaba detectando que existe de fato uma deficiência. A minha intenção com a pergunta foi aquela de seguinte, a gente sempre percebeu que tivemos na nossa sociedade pessoas com doenças raras. Todavia, minha intenção era saber se a qualidade de vida de hoje, se o nível de vida que hoje se leva no nosso planeta, se ele provoca, se é possível geneticamente se dizer que o estilo de vida de hoje provoca o surgimento de doenças raras ou um índice maior de doenças raras ou não. Hoje não tem nada que comprove que você, com alimentação ou até mesmo o uso de alguma medicação, que isso vá de fato provocar um aumento na incidência de doenças genéticas. Né? A gente poderia incluir
O alcoolismo, por exemplo, causa quadros, né, semelhantes ao de doença genética, estariam já dentro desse grupo de doenças raras. Mas eu acho que uma coisa que é importante é que hoje aquele indivíduo deficiente, considerado deficiente, ele não fica mais escondido. Isso eu acho que é um aspecto que foi extremamente positivo. Então hoje a maioria das famílias não tem mais vergonha de expor que existe aquele indivíduo que tem algum tipo de dificuldade, né? Seja uma malformação física ou uma deficiência mental, por exemplo, esse indivíduo está muito mais inserido na sociedade do que ele estava antes. Então, muitas vezes, isso dá essa impressão de que antes a gente tinha menos, né? E, além disso, a gente tem toda uma questão da evolução da medicina de maneira geral. Então, a gente tem, por exemplo, uma série de síndromes que causam, por exemplo, malformações cardíacas graves. Antigamente, essas crianças elas faleciam nos primeiros dias de vida, né? Hoje, você tem uma possibilidade de uma correção cirúrgica e proporcionar até uma qualidade de vida muito mais adequada para esses indivíduos, né? Então, o avanço da medicina como um todo, ele vai fazendo surgir, né, possibilitando que esses indivíduos eles tenham uma qualidade de vida muito melhor, né, e possam, então, chegar, muitas vezes, na idade adulta, muitas vezes até sem sequelas, né, dependendo da síndrome que a gente estiver falando. Esse conhecimento, essa consciência social, cultural, hoje mudou completamente. Isso explica também o fato de nós termos hoje possibilidade de cuidar melhor dessas pessoas, por isso não mais se envergonhar delas. Sim. Né? Sim. A gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco, continuando esse nosso papo, porque agora a gente vai para o intervalo e já vamos voltar a falar sobre doenças raras aqui no nosso programa. Se você conhece alguém, uma família, alguém que tem, pede para ligar na TV Canção Nova, já a gente volta continuando aqui esse assunto.